Nossa convidada de hoje é a enfermeira Daiana da Paixão. A Daiana vai conversar conosco hoje sobre ações voltadas ao Outubro Rosa para as mulheres aqui na unidade básica do bairro São Luís, inclusive com uma programação bastante extensa e que começa já hoje, né, com o primeiro evento, a primeira ação. E o Outubro Rosa, nós estamos aí no período de, é claro que essa é uma situação permanente o ano todo, mas essas datas, como é o caso do outubro, ela serve justamente para reforçar, para lembrar, para chamar a atenção da importância da prevenção. Quantos casos e aí eu conversava aqui antes de começar o programa com a Ana sobre uma situação que aconteceu com ela, que ela descobriu no quê? Num exame preventivo. Ou seja, a importância realmente de fazer a prevenção, de cuidar da saúde, não só no mês de outubro, né? Mas ser uma coisa permanente. É claro que para as mulheres não precisa dizer isso, que a mulher cuida mais da saúde. Agora para os homens, mês que vem é época de lembrar do homem que só vai para lá quando começa a doer tudo, né? É ou não é, Daiana? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Valdomiro, boa tarde a todo mundo que nos ouve, nos assiste, né? Agradeço, né, a sua pronta e gentil espaço aqui. Sempre o microfone aberto, falar sempre sobre aberto. Saúde, né? Agora também, como bem tu falou, na questão do Outubro Rosa, que é extremamente importante para as mulheres, né? Para a saúde da população como um todo, né? E que afeta justamente é uma questão de saúde pública, né? Muito importante aqui. E, enfim, agradeço aí o espaço novamente. Você, como profissional da saúde, pela tua experiência, de fato a mulher cuida mais, ela é mais atenta à saúde, se preocupa mais, busca mais os exames preventivos, a prevenção em si? Sim, eu acredito que por uma questão cultural da própria mulher, né, os cuidados com a saúde, mas cultural também do sistema, né, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre a saúde do homem, né, eu acho que a gente fala muito sobre o homem provedor, né, o homem que sai para trabalhar, o homem que é forte, o homem protetor, mas que também precisa de cuidados, né, e aí bem como tu lembrou, mês que vem a gente vai, né, é um mês que é alusivo ao cuidado, né, da saúde do homem, e a gente precisa também falar sobre câncer de próstata, né, o câncer de peniano, enfim, que pro mês que vem a gente também pretende trazer esses assuntos também. Eu digo o seguinte, eu falo por mim, eu sou relapso com a saúde, eu sempre fui muito relapso, muito relaxado, eu realmente só quando começa a dar os sinais, é algo que eu venho tentando mudar, até porque a idade vai chegando, e se você não cuidou da tua saúde quando era mais jovem, o corpo depois vai dando sinais, né? Então eu sempre fui, a minha esposa sempre pega no meu pé que eu levei 6 anos para ir tirar uma vesícula, que estava, quando ela estava quase podre e pronto, estava no limite, só tô aqui hoje porque papai do céu disse não, ainda não é a tua hora, mas por quê? Por causa de ser relapso, né? Sim. E algo que a gente tem que ter essa cuidada permanente. Com relação ao Outubro Rosa, então essas ações começam hoje na UBS do São Luís? Exato, a gente fez uma programação ali, né? A equipe de saúde tá bem envolvida, né? Pra gente trazer uma coisa diferente, trazer informação que é o nosso principal objetivo ali, né? Dentro da atenção primária em saúde. Então, o São Luís hoje a gente começa com um encontro, uma roda de conversa sobre nutrição, TPM e menopausa, né, das mulheres, que é um assunto que sempre sai nas consultas, né, é bastante solicitado essa questão da menopausa e o quanto a nutrição ela tem envolvimento direto, né, com relação aos sinais, sintomas e na própria prevenção dos cânceres, né, como câncer de mama, de colo de útero e de ovário, que, né, a gente está ali agora em Outubro Rosa com foco nisso, né. Já falamos das próximas também, as próximas datas? Claro, então hoje dia 10, depois a gente tem dia 17 um encontro com uma fisioterapeuta pélvica e sexóloga, a Luíse Lucchini. Ela já trabalhou comigo, na época eu estava na unidade de saúde do Dom Joaquim, a gente também fez uma ação com ela, e é um assunto também extremamente importante e que a gente tem bastante demanda na unidade de saúde também, né? Nas consultas de enfermagem e preventivo, onde a questão de as perdas de urinas, né? Os prolapsos de bexigas, né? As famosas bexigas caídas, enfim, né? Que o pessoal, as mulheres se queixam bastante, então a gente vai trazer também e a própria sexualidade da mulher, né? Que ainda, infelizmente, é um tabu, e a Luíse traz com bastante propriedade e tranquilidade esse assunto. Então, são assuntos bem importantes e que de bastante relevância, né?
No sábado, que é uma ação do município mesmo, né? As unidades vão abrir, além do coleta do preventivo e avaliação, né, de mama, teste rápido, a imunização, que a gente agora está na campanha também, que é o dia D, né, da imunização, onde as unidades estarão abertas também para vacinação, né? E na sexta-feira, então, ali a gente teve uma alteração de data. A gente passou para o dia 31, né? A gente teve a necessidade de alterar a data, com a Sargento Caroline, da Rede Catarina ali, que também está à frente ali da questão da violência contra a mulher, que é bem... tá bem atual pra gente, né? A gente entra, acredito que não tem um dia que a gente não entra no jornal, a gente não vê um assunto verdade. Não só mundial, estadual, mas aqui em Brusque mesmo, que vem crescendo absurdamente a questão da violência contra a mulher e a violência doméstica. Até inclusive, deixa eu trocar aqui aquele anterior ali, a Daiana havia me passado antes e eu não tinha me dado conta aqui do atual, atualizei, né? Então, que está atualizado aí com toda a programação voltada aí para as mulheres poderem participar. Deixa eu abrir o microfone para os colegas aqui também participarem, né? Com relação ao dia 17, né? Sexualidade e saúde aqui, mais prazer, menos tabus. Quais são os tabus que existem ainda com relação a esse assunto? A gente começa pelo próprio conhecimento, né, do corpo da mulher. Né? Então, quando eu tenho o hábito de ter uma coisa simples, um espelhinho, por exemplo, dentro do meu consultório, quando a gente faz, né, o preventivo, eu sempre oferto, né? Vamos conhecer teu corpo, ver como é que é o colo do útero, entender como é que é como é que é o corpo, como é que funciona, né? Porque realmente a gente não tem essa educação, né, para a sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, às vezes as pessoas entendem de uma forma um pouco errônea, né, equivocada, mas sexualidade é a questão toda da parte de saúde mental, alteração de corpo, a questão hormonal, o se conhecer, o próprio prazer da mulher, né, e de saúde, entender, conseguir identificar, olha, né, quando eu digo assim, é importante eu perguntar para ti, essa manchinha que tu já teve, né? E aí não é só na parte genital, mas no corpo todo, né? Tu lembra se tu tinha essa manchinha aqui? E muitas não sabem dizer, né? Se quando apareceu e se apareceu, né? E isso é importante. Então, quando a gente fala de sexualidade, é nesse sentido também, né? De entender que a gente tem, assim como a gente faz musculação para as pernas, né? Para o bumbum, a mulherada sempre preocupada com o abdômen. A pelve, ela é um músculo também, que também precisa ser trabalhado, né? Ela sustenta toda a parte das nossas internas e vísceras e bexiga, mulher engravida, então a gente precisa também estar fortalecendo isso para a saúde, né? Para a saúde genital, ginecológica, enfim, das questões de perda de urina e tudo mais. Daiana, e como é que surgiu essa ideia de promover esses encontros nesse mês de outubro, saindo somente dessa questão da prevenção do câncer de mama e outros cânceres que é tão principal para a mulher, mas trazer outros assuntos que é mais importante ainda, né? Porque são, como a gente falou, o câncer de mama a gente fala normalmente mais em outubro, mas a questão da violência da mulher é todo dia, a questão dos tabus estão praticamente todo dia, a questão da nutrição também é todo dia. Como é que surgiu essa ideia de promover esses eventos para as mulheres? Então, na verdade, são eventos que as unidades de saúde como um todo, a gente sempre pensa o ano todo, né? Em várias ações relacionado aos meses alusivos, mas tem muitas unidades que promovem grupos mensalmente para mulheres, né? Para adolescentes, né? Eu mesmo estou agora começando um trabalho ali com a Escola Araújo Brusque, para a gente falar sobre adolescente também, trazer todas essas questões de saúde e tudo que for necessário, mas é algo que ela já é base, né, da atenção primária em saúde, que é a promoção, a prevenção e a manutenção da saúde e evitar também os agravos, né? Então ela é a nossa base, ele é o fundamento da atenção primária em saúde, e isso às vezes as pessoas não compreendem, né? Que é o mais importante. O nosso papel na atenção básica ali, na atenção primária, né, que já não é mais tão básica, é primária, mas é justamente não permitir que a pessoa fique doente, né? Então essas promoções é esse resgate realmente da gente trazer o que é saúde, promover a saúde para que as pessoas realmente não fiquem doentes, né? E como mesmo o Valdomiro colocou ali, as ações elas acontecem o ano todo, né? Preventivo é o ano todo, mamografia é o ano todo, a gente reforça nesse período que é alusivo, mas a unidade ela é aberta, né, para o ano todo para a gente conseguir dar conta e atender a população. O assunto menopausa ainda continua sendo um dos assuntos mais falados entre as mulheres, e quais são os tabus que existem? Existe diferença de mulher para mulher? Sim.
É um assunto que no consultório é direto, né? Imagino. Porque a gente tem uma alteração muito grande, assim, de irritabilidade, alteração de sono, alteração de peso, né? A própria libido mesmo, né? Diz assim, olha, não tenho vontade, será que tem alguma coisa errada comigo? Isso tudo é importante, né? E a menopausa, algumas vezes é tratada como uma doença, e a gente precisa começar a entender e a naturalizar que é mais uma fase da vida da mulher, né? Que a gente pode sim trazer uma melhora dos sintomas, uma melhora, né? Passar um pouco mais tranquila por essa fase, né? Dos calorões, as mulheres queixam muito dos calorões, mas que é possível, né? É possível, a gente tem atividade física, a própria alimentação, que hoje a gente vai tratar sobre isso, né? A questão emocional, psicológica, né? Que o próprio hormônio também tem envolvimento com isso, então é algo que a gente tem que parar de tratar como doença, mas ver com mais naturalidade uma fase que sim, precisa de atenção, como cada fase na sua vida, né? Mas que é possível fazer diferente e a gente passar com mais tranquilidade por essa fase, né? Ser mulher não é fácil, eu imagino, né? Não é fácil, mas não é ruim também, tá? Exatamente, mas eu sempre digo o seguinte, se eu tiver a possibilidade de nascer de novo, eu escolho ser homem. Eu já escolho ser mulher. Porque eu imagino que ser homem é mais fácil. O fardo que a mulher carrega em todos os aspectos, desde o aspecto social até mesmo na questão fisiológica, tudo. Então, ser homem, sem sombra de dúvida, os homens que não ser homem não é, não, ser homem eu imagino que seja muito mais fácil do que ser mulher. Ô Daiana, esses eventos aí é só pro pessoal lá do São Luís ou alguém que mora, por exemplo, sei lá, na Ponta Russa, queira participar também pode? Perfeita a tua pergunta, né? A gente tem essas questões ali de territorialização, que são extremamente importantes, mas é uma questão mais de organização mesmo, para a gente conseguir dar conta da população, mas o evento ele tá aberto, né? Tá aberto para quem quiser participar. Para o município inteiro. O que a gente tem solicitado, até por uma questão de organização, até mesmo de espaço, é que as pessoas deem né, a gente botou ali uma inscrição, mas é só uma questão pra gente se organizar melhor para receber melhor as pessoas, né? Então, que pudessem entrar ali no Instagram, dar o nome, ou de repente ligar ali para a unidade, para a gente poder só ter uma ideia de quantas pessoas irão, para que a gente possa receber melhor mesmo as pessoas, né? Por conta do espaço. Mas é aberta, a gente está organizando, né? Procurando organizar ali também um sorteio no final das atividades, então todo mundo que participar, se participar nos 4 momentos, né? Tem 4 chances de ganhar ali, de repente, um mimo no final do mês, que a gente quer também proporcionar para as pessoas. Horários. Todos os dias serão, né, das palestras às 2h da tarde. 2h da tarde. Sempre na sexta-feira, né? Hoje, dia 10, dia 17, dia 31, às 2h da tarde. E o dia 18 será o dia inteiro, né? Das 8 até as 5, sem fechar para almoço. Bom, fica aí então. Mais alguma pergunta dos colegas aí? Eu ia até perguntar se já começou o aumento de mulheres procurando já UBS, com essa questão do câncer de mama, né? Da prevenção. Aumentou em diferentes outros meses ou tá igual assim? Não, né? Tá igual, porque como eu disse, todo ano a gente tá aberto a isso, né? É claro que algumas esperam, né? O outubro, assim, né? Pra vir procurar. Mas a gente consegue atender todo mundo o ano todo. Em outubro também a gente sempre procura atender todo mundo. A gente, na verdade, vem justamente reforçar, né? Às vezes tem ainda essa questão, apesar de a mulher procurar mais a questão da saúde, se preocupar mais, mas ainda elas têm os tabus, né? De fazer o preventivo, de ter vergonha, né? Então que venham venham conversar com a gente, né? A gente explica, se é a primeira vez que vai fazer a coleta, eu procuro sempre mostrar todo o material, explicar, né, o motivo e o porquê da importância, para que a gente conscientize e que elas consigam também levar isso para as conhecidas, né? Trazer cada vez mais gente para a gente descobrir o quanto antes, se tiver alguma coisa que não está legal com o corpo, né? As jovens mulheres estão procurando ou estão deixando mais para frente para fazer esse preventivo? Então, as jovens mulheres, na verdade, dependendo da situação, a gente tem a questão de evidência científica, não tem tanta indicação, né? Hoje a gente fala a partir dos 25 anos, né? Toda mulher fazer o preventivo de colo do útero. Mas é claro que sim, a gente avalia situação a situação, né? Vai depender se tem uma
uma queixa. Normalmente elas vêm com uma queixa e a gente faz uma avaliação, a gente verifica e sim, né, tendo indicação e precisando, a gente faz uma coleta dependendo da situação de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, conforme vai aparecendo, né? Mas o ideal é procurar se informar, né? Ir até a unidade, tá sentindo alguma coisa, tá com alguma coisa diferente, procura um profissional de saúde, os enfermeiros estão extremamente capacitados, né? E tem total condições de avaliar e até mesmo tratar várias coisas e auxiliar nisso também. Olha, então reforçando aqui, começa hoje, sexta-feira, às 2h, a Nutrição e Saúde da Mulher, TPM, Menopausa e Prevenção, com a Roberta Dias, que é nutricionista. Dia 17, semana que vem, Sexualidade e Saúde, Mais Prazer, Menos Tabus, com a fisioterapeuta e sexóloga Luísa Lucchini. Aí no sábado terá aí o Outubro Rosa na unidade básica do São Luís, assim como todas as outras unidades também, exato. né? Será o dia D, né? E também na sexta-feira, dia 31, com a Sargento Caroline, Violência contra a Mulher, Meter a Colher é Nossa Obrigação. Temas importantíssimos aí e claro, como disse a Dayana, haverá sorteio de mimos no final do mês, quanto mais encontros participar, mais chances de ganhar. Dayana, muitíssimo obrigado e sempre que tiver alguma informação nova, fica à vontade aí que o microfone está sempre aberto, viu? Valdomiro, eu que agradeço novamente, né, a gentil e pronto, né, recebimento da gente aqui, e fica aí o convite para todo mundo, né, para as ouvintes e para os ouvintes também, sim, né, quem tiver interesse, a gente acaba direcionando para a mulher, mas é aberto para os homens também, né, para os companheiros aí, as informações e nos auxiliar nessa luta aí que é de todos. Perfeito, obrigado, Dayana. Obrigada. E aliás, fica aí o recado para você da Unidade Básica de Saúde, Damata, por que você não me chama para ir aí? Fica à vontade, entra em contato aqui, que nem a Dayana, sempre quando tem alguma ação ela entra em contato com a gente. Se você ir na sua unidade básica de saúde, tem algum evento, alguma ação aí, entra em contato aqui com a gente que a gente vai ter o maior prazer em trazer, que é importante levar essa informação para a sociedade, seja para a sua comunidade ou para a cidade toda, né? São informações importantes e esse é o nosso papel.